Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Cardoso. Esse é o programa Pode Lutar, o programa de podcast do MSTL. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito louca, né? Que vai trocar muitas ideias aqui com a gente, né? Sobre a saúde mental, sobre a luta antimanicomial. E eu queria já passar a palavra para você, né, Luci? Senão eu acabo te apresentando, falando como que a gente se conheceu de Diadema, né? Mas aí eu deixo essa parte com você. Tá contigo a palavra. Obrigada, Eduardo. Então, eu sou a Naldeci, a minha formação, eu sou psicóloga, tenho mestrado em Psicologia da Saúde, trabalho no SUS há uns 20 anos. E aí eu adorei quando o Eduardo falou que vai ser uma discussão muito louca, porque nós vamos falar de loucura, mas nós vamos falar de loucura no aspecto de saúde e não da doença, né? E como que a loucura foi construída. Então, obrigada, Eduardo, adorei isso, da forma que você me apresentou. Então, a minha história é uma história de uma militância, eu sou uma feminista, eu sou uma defensora do SUS, do Sistema Único de Saúde, e eu também sou uma militante da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Então, a gente vai falar um pouco disso aqui hoje. Legal, né? A gente quer agradecer você ter aceitado o nosso convite, né? Vim conhecer, né, esse projeto que o MSTL produziu para 800 famílias. Vim falar de um tema que com certeza é uma coisa que vai contribuir muito para a vida aqui na comunidade, de como a comunidade pode atuar nessa questão da saúde mental, como o síndico, o corpo diretivo pode auxiliar as pessoas a orientar, porque a gente sabe que esse é um campo que tem muitas dúvidas, tem muita informação que ainda não chegou às pessoas. Mas eu queria começar por uma outra parte, não desse, né? Você está aqui num projeto Minha Casa Minha Vida, do MSTL, né? Que o nosso lema é Nossa Terra, Nossa Casa, né? Que a gente fala do planeta. Não sei se esse aqui é o Mandelinha, né? Ele representa o planeta Terra, então a nossa luta pelo planeta, pelas pessoas e pela moradia. E eu me lembro de você, né? Quando eu iniciei na luta, né, o nosso saudoso Edmundo da Silva Ribeiro, né? A nossa primeira associação a gente homenageou e deu nome para ele. Mas eu lembro de você na luta da moradia. Já você passou por essa luta da moradia também, não passou? Conta um pouco de você, da sua militância em Diadema e na militância da luta pela moradia. É isso, assim, eu venho, então, assim, contar um pouco a minha história. Então, eu sou uma nordestina que vim para o Sudeste, como muitos outros, para tentar sobreviver. E chego em Diadema, uma pré-adolescente, e eu começo quando o PT faz a sua primeira gestão. Eu chego em Diadema exatamente no momento em que o PT elege seu primeiro prefeito, o nosso saudoso Gilson Menezes, e aí a gente vai nesse movimento, combinando o movimento pela casa própria e participando do movimento ali de uma jovem, do movimento estudantil, e eu vou me constituindo desse jeito, assim, participando das lutas sociais em Diadema. Uma hora era a luta pela saúde, outra hora era pela moradia, outra hora era uma luta pelos direitos das mulheres, pelo movimento de mulher. Então, assim, a gente vai caminhando em Diadema nesse sentido, sempre com uma consciência de classe, uma consciência dos direitos das mulheres. Então, é nesse sentido que eu vou passando por esse movimento. E quando foi em 93, eu conheci o Edmundo de uma forma, assim, muito afetuosa, de uma forma muito importante na minha vida, porque para além de uma liderança que era para nós uma referência importante, era um amigo, assim, porque nós fomos assessores de vereadores, nós fomos o primeiro grupo de pessoas que fomos fazer assessoria de vereadores. Eu assessorava um vereador do PT e o Edmundo outro, então a gente se cruzava ali, né, nesse processo que era do movimento, mas também era da luta, né, também era profissional.
E a partir daí eu fui fazendo essa caminhada, assim, pelas lutas, né? Então, hoje falar, né? Falar de um planeta que é um planeta que nós precisamos cuidar do meio ambiente, nós precisamos cuidar de uma saúde que seja uma saúde integral, mas também nós precisamos olhar para os afetos, nós precisamos olhar pela relação com o outro, porque senão a gente não vai ter vida saudável. Então, isso que você traz da moradia, para mim, assim, é muito afetivo, porque para além do movimento eu trabalhei durante 5 anos na Secretaria de Habitação em Diadema. Então, quanta coisa boa nós vamos falar hoje, porque se cruza, né? A gente vai cruzando as histórias de vida com as nossas concepções, com as nossas ideologias. Legal. Aí, assim, eu queria agradecer, vou falar em nome, porque eu cheguei aqui hoje por um convite do André. O André, que é do Movimento da Luta Antimanicomial, do Fórum Popular de Saúde Mental de Diadema e do ABC. Ele não pôde estar aqui hoje porque ele está doente, mas queria agradecer o André e dizer que eu estou muito contente de estar aqui hoje, né? E dizer da importância dessa militância que vem aí em defesa de um sistema tão importante que é o Sistema Único de Saúde. É um sistema que a gente costuma dizer, o SUS, é o maior sistema democrático que existe, porque cabe todo mundo dentro do Sistema Único de Saúde. Muito bem. E é importante a gente agora, vamos entrar no assunto, né, Naldeci? Vamos lá. Por que a gente convidou a Naldeci, né, como ela falou, a ideia era a gente fazer um bate-papo entre 3 aqui, eu, ela, o André. E por quê? Né? Qual o tema do nosso podcast hoje? É porque no dia 18 de maio, né, é o dia da luta antimanicomial. Isso mesmo. Você poderia explicar um pouco para a gente o que é essa luta, o que ela pretende enquanto acesso à saúde pública das pessoas? Para a gente falar do movimento da luta antimanicomial, a gente precisa dar uma contextualizada do que foi o processo no mundo e no Brasil de que as pessoas foram vivendo a partir do seu sofrimento, tanto que em alguns momentos se falava transtorno mental, doença mental ou sofrimento psíquico. Então, a luta antimanicomial é uma luta que veio se constituindo e se construindo para apresentar políticas públicas para essa população. Então, quando a gente vai falando do movimento da luta antimanicomial, que o 18 de maio é o Dia Nacional, ele teve alguns marcos super importantes. Então, qual foi o primeiro marco que nós tivemos aí da história da luta antimanicomial? Então, por que antimanicomial? Porque a gente vai falando do quê? A gente vai falar que durante muitos anos, o que era o Estado, e eu vou focar muito no Brasil, o que o Brasil oferecia para as pessoas que tinham algum tipo de transtorno mental ou doença mental. Eram os manicômios. O que é isso? Que instituição que é essa? Em alguns momentos se dá o nome de manicômios, em outro de hospital psiquiátrico, hospícios. Então, esse serviço, a gente pode dizer que ele é um serviço, porque ele é um serviço que foi muito disputado pelo mercado, pelo capital. Porque o que eram? Então vamos pensar, eles caminharam muito paralelo ao sistema antes do SUS. O que era a saúde antes do SUS? Então, antes do SUS, quem tinha direito à cobertura de saúde eram os trabalhadores com carteira assinada. E paralelo a isso, o Estado brasileiro foi credenciando grupos para que elas pudessem implantar esse serviço. Então, a gente está falando de um serviço privado conveniado ao Estado, que eram os manicômios. E como é que esse serviço eles foram se constituindo? Eles foram constituindo em grandes aglomerações e a gente nomina como parques da loucura ou lugares onde que tinha muitos hospitais psiquiátricos. Então, vamos pensar o ABC. O ABC foi um lugar que nós tivemos muitos manicômios. E esses manicômios foram lugares de violação de direitos, muitos direitos. Então, como que as pessoas eram... O que era oferecido para essas pessoas nesses lugares? Então, assim, vamos pegar para Diadema. Diadema tinha o Instituto Eldorado. 800 leitos. Como é que essas pessoas iam parar lá em Diadema? Elas tinham um sofrimento psíquico? Elas tinham um transtorno mental? Nem sempre.
O que a gente fala da loucura, o sofrimento, é muito permeado por preconceitos. Então, muitas pessoas foram parar nesses manicômios, ou porque eram pessoas que tinham uma questão religiosa, muita gente de religião afrodescendente, matriz afro, pessoas que tinham uma questão da identidade LGBTQIA+, mulheres que questionaram muito a questão do patriarcado. Então, muitas dessas pessoas foram parar em manicômios. Além disso, esses espaços, a gente fala que ele foi considerado o Holocausto brasileiro. Por quê? Porque foram lugares de muitas violações. Então, por exemplo... Eram quase umas prisões. A gente considera isso, que as pessoas eram capturadas e levadas para esses espaços. E então, muitas famílias queriam fazer isso também para se livrar do problema. Também, muitas famílias colocavam seus entes queridos não, colocavam seus parentes lá. Para a gente poder pensar aqui no ABC, nós chegamos a ter mais de 5.000 vagas nesses hospícios, nesses hospitais psiquiátricos. E vinha da onde? Vinha de vários lugares. Tá? E foi criando uma massa de pessoas abandonadas. Né? Outro lugar que a gente costuma dizer que teve um parque dos manicômios foi em Minas, no Barbacena. Barbacena foi um dos lugares que tiveram o maior processo de violação de direitos. Por exemplo, você tinha celas, eram celas, não era um quarto, não era enfermaria, eram celas, as pessoas estavam trancadas, e como que a comida em alguns lugares era servida? Em cocheiras. Então, a comida era colocada e as pessoas iam comendo com as mãos. Então, muito desses lugares as pessoas ficavam, não tinha onde dormia, não tinha colchão, não tinha cobertores, não tinha roupa, ficavam seminus. E isso foi uma realidade durante muitos anos, várias décadas, nós vivemos isso. O primeiro manicômio do Brasil foi com a chegada da família imperial. Foi a família imperial que instituiu o primeiro manicômio no Rio de Janeiro. De lá para cá só foi crescendo. Esse manicômio, em Barbacena, quando se começou a discutir, se verificou, foi localizado 60.000 covas com pessoas que faleceram dentro do manicômio e que foram enterrados ali mesmo, né? Tem duas situações que a gente viveu. Lá tem o trem da morte, que as pessoas colocavam seus parentes nos trens e eles desciam na estação e o pessoal do manicômio ia lá e pegar. Outro símbolo importante é que tinha uma carroça que saía todo dia de dentro daquele manicômio com vários corpos. Então, o que a gente fala, a luta antimanicomial, ela é uma luta contra a maior violação de direitos que as pessoas que foram acometidas por algum tipo de sofrimento psíquico passou. Outro dado importante, a ditadura militar utilizou muito esses espaços para trancar os presos políticos ou para fazer qualquer tipo de violação de direitos. Então, a gente costuma dizer, a Daniela Arbeck, ela tem um livro que ela vai contando como que esses espaços serviram como a violação de direito. Então, a luta antimanicomial é uma luta contra o Estado brasileiro, não só o Estado brasileiro, mas a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, contra uma política que era uma política que ia aprisionando, que iria violentando as pessoas nesses vários aspectos em relação a algo que elas não escolheram, que elas tinham um problema de saúde mental. Entendi. Acho que você falou desse processo, mas quando a gente fala que existe um coletivo que é de luta antimanicomial, então a gente está querendo dizer que ainda esse conceito não foi abandonado, né? Qual é essa nova política, essa reforma psiquiátrica? O que ela está propondo? O que é os marcos? São as políticas públicas que está se propondo para essas pessoas que têm alguns transtornos? E daqui a pouco quero te fazer duas perguntas que tem muita relação aqui com a comunidade e às vezes as pessoas
por falta de informação, não consegue ter acesso adequado à política pública. Mas eu queria que você falasse um pouco, me parece que isso não acabou ainda. A gente tem, por exemplo, a gente está aqui em São Bernardo. Aqui tem um tipo de política de atendimento da saúde mental e até ausência, né? Nós temos o Felipe aqui, que é do Conselho de Saúde, participa lá do CAPS infantil e infanto-juvenil, e assim, uma política muito precária. Mas a gente tem diferença, a gente sabe que tem diferenças entre uma política que está sendo implementada na nossa vizinha aqui do lado, em Diadema, e uma política que tem em São Bernardo. Tem até o Instituto Lacan, que é aqui pertinho da gente, né? Você podia falar, eu sei que eu misturei vários assuntos, mas você poderia falar um pouco sobre isso? O que você falou, Eduardo, vai dialogando com o que a luta antimanicomial foi propondo para responder a um outro tipo de cuidado aos manicômios. Então, que política foi essa? Então, nós tivemos a reforma psiquiátrica, ela acontece no mesmo período que foi acontecendo a reforma sanitária no Brasil, que foi depois, deu origem ao SUS. Mas vamos lá. A reforma psiquiátrica, ela tem alguns marcos. Quais são os marcos que nós temos da reforma psiquiátrica? Então, a reforma psiquiátrica começa a ser discutida no final da década de 70. O que estava acontecendo no Brasil no final da década de 70? A gente estava o quê? No processo da redemocratização. Nós estávamos saindo da ditadura militar. E é aí, na efervescência dos movimentos, porque estavam 20 e poucos anos sem fazer nenhuma movimentação, nenhuma discussão, e também junto aqui com a história do ABC, de toda a movimentação que foi o ABC, né? Então, esse período foi um período muito importante das lutas. E aí a gente começa a discutir a reforma psiquiátrica e a gente foi fazendo o seguinte. Primeiro marco nosso foi um grande seminário no Rio de Janeiro, que nós trouxemos pessoas importantes da luta da reforma psiquiátrica do mundo. Então, por exemplo, Basaglia é a grande referência da Itália que fez essa reforma lá. Ele estava nesse seminário. O Guattari, que é um outro estudioso, também esteve presente nesse seminário. A partir daí se disparou toda uma discussão sobre a reforma psiquiátrica. E aí nós tivemos uma movimentação para dentro do Congresso, aí nós tivemos uma movimentação dos trabalhadores, usuários e familiares, que eles começaram a se juntar para discutir um outro jeito do cuidado. Tá? Como é que a gente fala das pessoas que estão com esse sofrimento? E aí quando a gente vai pensando, a gente entra na década de 80 com uma efervescência do movimento. E aí a gente vai para 1986, que foi a 8ª Conferência de Saúde Mental. A 8ª Conferência de Saúde, ela foi o marco do SUS. Porque nessa conferência, mais de 5.000 pessoas foram para Brasília e começaram a discutir ali as diretrizes do que é o SUS hoje. E junto com essa discussão apareceu a reforma psiquiátrica. Aí, em 88, nós tivemos um grande encontro em Bauru, que Bauru foi, durante um período, uma cidade mais progressista. E quem estava à frente lá era o Davi Capistrani, que foi um grande sanitarista aqui de Santos, foi prefeito de Santos, mas que teve na sua história essa luta, a luta pela reforma sanitária e pela reforma psiquiátrica. O Davi, ele faz um encontro em Bauru e no final do encontro as pessoas vão para a rua pedindo uma sociedade sem manicômio. E aí a gente começa ali, os primeiros marcos regulatórios foi a partir desse episódio de Bauru. Aí a gente caminha um pouco, a gente vai para o final da década de 80, que tem os governos progressistas, né? A gente tem, né? Diadema, Santo André, São Bernardo, Santos. E o que acontece em Santos? A maior instituição que tinha moradores, pessoas com sofrimento psíquico, era a Casa de Anchieta. O Davi, aí no governo da Thelma de Souza, o Davi fecha, ele era secretário de saúde, ele fecha essa casa. E cria em Santos uma grande discussão, né, entre dois projetos políticos. O projeto, que era o projeto que encabeçava a Thelma de Souza, e do outro lado os empresários, que a gente fala, os empresários da loucura. E aí isso começa a se espalhar por o país. Então a gente tem esses marcos. Até que começa a ter o primeiro projeto para discutir a reforma psiquiátrica, que foi apresentado no Congresso Nacional por um cara chamado Paulo Delgado. Paulo Delgado,
ele tem uma história muito bonita, a família do Paulo. Por quê? A gente tem as feministas aqui do ABC conhecem muito uma figura chamada Tatal Goldinho. A Tatal Goldinho é irmã do Paulo Delgado. Então, são figuras que vieram da luta. E aí, ele entra no Congresso esse projeto para apresentar os marcos regulatórios. E aí se aprova a Lei 10.216, que tem ali as diretrizes para o direito das pessoas com sofrimento psíquico. E a partir só que essa lei, ela dá entrada em 89, mas ela só foi aprovada em 2001. E todos esses anos, o que aconteceu no Congresso foi uma grande disputa. Porque o que a gente está falando aqui, nós estamos falando de uma discussão que ela é ideológica. Ela é uma disputa de mercado. Porque o sofrimento psíquico, gente, ele é construído. A gente costuma dizer que não está dentro da cabeça, está na relação. Que relação que é essa? Então, assim, a gente costuma dizer o seguinte: o que produz sofrimento? O que produz sofrimento são as relações sociais, as desigualdades, a falta de acesso a políticas públicas. A gente fala, por exemplo, uma mulher que ela é uma mulher preta, pobre, e é solo, ela vai ter muito mais um impacto na saúde psíquica dela do que uma mulher que é branca, que, né, teve outras possibilidades. Então a gente costuma dizer o seguinte, a loucura ou sofrimento psíquico, ele tem gênero, ele tem cor e ele tem classe social, porque ele atinge a população mais pobre que nós temos. Então, assim, e aí a reforma psiquiátrica, ela trouxe uma série de políticas que a gente vai poder falar, tem muito a ver disso que você trouxe, né? Como que as pessoas que são acometidas por esse tipo de sofrimento, o que elas têm para que elas possam buscar esses atendimentos? E o que diferencia em cada cidade esse tipo de atendimento? Acho que, não sei se você quer que eu fale mais, ou você quer... Legal. Não, a gente aproveita dois exemplos que a gente vai falar aqui, que eu acho que pode ser a realidade de muitas famílias que estão aqui hoje nos condomínios Freitito e Nelson Mandela, que eu queria perguntar para você, que eu acho que pode ser um material, um caminho para que elas tenham pistas de como atuar numa situação que ela tem em casa, familiar, ou às vezes numa situação até profissional. Então eu vou falar dois temas aqui agora. Por exemplo, a gente tem muitos casos aqui, de pessoas que ou fazem tratamento ou nem sabem que estão em situação de depressão. Né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque as pessoas acham que saúde mental, quando você fala aqueles loucos, né? Que não tem nada com nada, né? A saúde mental tem várias doenças que precisam ser tratadas e a depressão é uma dessas. E tem um segundo ponto, que, né, eu tenho, não é minha especialidade, mas sempre tem algum tema curioso para a gente trabalhar com o movimento, com a comunidade, a gente acaba lendo para entender um pouco, né? Porque às vezes as pessoas procuram a gente para a gente ter alguma informação para dar para elas. Então é o tal do TEA, né? O transtorno de espectro autista. Tem muitas pessoas que falam, isso não é uma doença, né? Então o que é, ou se é, né? Como orientar as famílias. E o que é... A minha companheira, ela é professora da rede de educação infantil, e nessa reforma, já nessa nova política, né, as escolas estão recebendo essas crianças, né, com espectro autista, mas assim, os profissionais ainda não estão preparados para isso. Então, queria que você falasse para a família, né, para quem está assistindo a gente aqui, ou para quem é das comunidades aqui, Freitito e Nelson Mandela, dessas duas coisas, né? Você perceber que tem um vizinho, um conhecido, ou um familiar, ou você mesmo desconfiar que está em depressão.
o que a pessoa pode fazer, o que ela pode buscar, né? O que a política pública de saúde mental orienta sobre isso, e a mesma coisa da situação dos casos de terra, né? Uhum. Assim, Eduardo, olha, então a reforma psiquiátrica, ela traz, né, quando se aprova a Lei 10.216, em 2001, ela traz toda uma política, uma rede para atender a população. Então, assim, em 2001 a gente aprova a lei, em 2002 a gente cria uma política que é dos Centros de Atenção Psicossocial. Então, o que a gente faz? A gente sai daquele atendimento que é em espaço fechado e nós vamos para a comunidade. A gente cria os CAPs. Os CAPs, eles foi criado num decreto, que é o 336, ele faz o quê? Ele cria modalidade de cuidados. Então, ele cria um CAPS 1, que é um CAPS que atende, a gente fala de segunda a sexta, 8 horas por dia. Ele cria um CAPS 2, que também de segunda a sexta, que é um CAPS 3. E ele cria um CAPS 3, que é 24 horas com leito. E quem pode ser atendida nesse serviço? A gente fala que não é pelo diagnóstico que ele é atendido. A gente fala que ele é atendido pela gravidade. Então, quando a gente vai falando, por exemplo, de uma pessoa que está com depressão, a gente precisa olhar assim, que depressão que é essa? Porque falar na complexidade da saúde mental, a gente precisa lembrar que tem alguns sofrimentos que ele é da vida. Então, quando que esse sofrimento que é da vida, ele passa a ser um sofrimento que precisa ser cuidado? Então, por exemplo, a perda e o luto. O luto é um sofrimento da vida. Todo mundo vai perder alguém, vai perder alguma coisa e vai viver um processo de luto. Mas quando que esse luto, ele passa a ser um problema de saúde pública, ele passa a ser um problema que as pessoas sejam olhadas. Tem gente que fala X meses, tanto meses, mas não é isso, é pela gravidade. Então, assim, se eu perdi um ente querido, alguém, e que eu passo a não conseguir mais ter a minha vida, né, elaborar a minha vida, participar da minha vida, eu tenho que olhar para isso, porque isso está tendo um impacto na minha vida. É aí que eu vou buscar um apoio. E dentro dessa rede de atenção psicossocial, a gente tem 2 conceitos dessa rede, que é que, por exemplo, tem aquelas que as pessoas não têm o direito de ir e vir, não faz um atendimento a partir da singularidade. Então, por exemplo, assim, nós dois aqui, né? Nós podemos ter sofrimento psíquico, só que assim, eu tenho que olhar para a sua história e a minha história. São diferentes, eu vou cuidar a partir das histórias. E essas redes de saúde mental, a depender do município, não olha isso. Por exemplo, tem lugares que vai para a parte muito medicamentosa. Tem outros lugares que vai usar a arte e a cultura para fazer o cuidado. Por exemplo, Diadema. Qual é o grande marco da rede de saúde de atenção psicossocial de Diadema? Nós fazemos uma aposta para que as pessoas possam estar nos territórios, em comunidades, fazendo a sua relação com seus entes queridos, buscando as políticas de arte, cultura e esporte. Então, assim, a medicação ela entra de um outro jeito, tá? Ela entra não com o peso que entraria essa situação. Tá? Então, isso é o grande marco da diferença que a gente tem entre alguns projetos. Então, aqui mesmo em São Bernardo. Em São Bernardo, o Marinho fez, gente, um investimento importantíssimo quando ele foi prefeito. Super importante. O que foi a saúde mental com a gestão do Luiz Marinho? Nós tivemos uma abertura de 5 CAPs. Nós tivemos um investimento, né, no CAPS infanto-juvenil, no CAPS álcool e outras drogas. Tem um serviço que faz parte da RAPS, que é Serviço Residencial Terapêutico. Que serviço que é esse? Nós temos uma população que morou e mora nesses hospitais psiquiátricos. Então, a gente tem pessoas que viveram 30, 40, 50 anos. O Marinho, ele fez 5 serviços residencial terapêutico e trouxeram essas pessoas. Imagina o que é uma pessoa que viveu 20 anos trancados. Estava aprisionado e o Marinho fez isso. Uma outra política que foi muito importante na saúde mental aqui foi o investimento na atenção básica. Por quê? A entrada na rede, a entrada no cuidado é pela atenção básica. É lá na UBS do seu bairro, é lá que está a equipe que começa a olhar para você.
é nessa equipe. Então, o Marinho fez um grande investimento nessa rede. O que está acontecendo agora? A gente vê uma mudança na gestão atual. Eles vão fazendo, não é um desinvestimento, é um outro jeito. Então, eles retiram a equipe especializada da atenção básica. Então, o que você tem lá? Você continua tendo as equipes de saúde da família, mas a gente não tem o quê? A gente não tem o psicólogo, a gente não tem outros profissionais que vão apoiar. Então, é um outro jeito de você ir fazendo a mudança. Tá? Já outros municípios, né, que a gente sabe que faz investimento, é o contrário. O grande investimento é nessas equipes de saúde mental. Tá? Então, essa é uma situação. E aí, vamos pensar... E aí eu tô falando, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, uma pessoa que tem uma depressão, uma pessoa que tá numa alteração de humor. Então, essas pessoas podem começar na atenção básica e depois ir para o serviço especializado, que são CAPs. Agora, hoje a gente tem dois fenômenos importantíssimos que têm aparecido com muita força. Primeiro, as pessoas que fazem uso de substância e a infância, criança e adolescente, com 3 tipos de diagnóstico. O primeiro, o TEA, transtorno do espectro autista. Gente, sim, um crescimento. O outro, que é o transtorno de oposição, E o terceiro é o TDAH, que é aquelas pessoas que têm uma hiperatividade. O que aconteceu na nossa sociedade para a gente ter tanta criança com esse diagnóstico? O TEA, a gente não só em criança, mas em adulto. O que a gente vê hoje? Várias pessoas dizendo assim, não, eu me descobri, acabei de ser diagnosticada como TEA. Bom, onde essas pessoas, o que foi acontecendo? A gente fala de 3 questões. A primeira, quando muda o conceito para o espectro, então aumenta aí o que a gente vai caracterizando como uma pessoa autista. Então, muita gente que antes não era considerada autista, hoje ela é considerada porque o espectro mudou. Ele ampliou. A segunda discussão que a gente vai fazendo é que a gente tem um certo... essa sociedade com telas, isso está trazendo um impacto e nós não sabemos ainda muito bem. Mas a gente sabe que tem consequência. Tá? E tem a terceira causa, que é o biológico. Então, assim, tem gente que fala, é alimentação, não tem dados muito concretos para a gente dizer a causa das pessoas com tanta criança autista. Pós-pandemia é um negócio preocupante. Por quê? Porque nós vemos um período de isolamento onde que era o momento que as crianças iriam se socializar. Como elas não fizeram essa fase, a gente não sabe se tem a ver com isso. Agora, tem esse momento e o que a gente propõe? Então, eu trabalho, né, eu faço a gerência de um CAPS infanto-juvenil em Diadema, e lá em Diadema, as crianças com espectro autista, eles são acompanhados e cuidados pelo CAPS. Então, vamos pensar o que se propõe para essas crianças. Então, assim, as crianças com TEA, eles têm o grande problema, eles têm 3 questões. Primeiro, é a socialização. Eles têm uma grande dificuldade de se socializar. O segundo aspecto é a questão da comunicação. Tem uma grande dificuldade de se comunicar. E aí os outros são questões muito assim, às vezes tem uma questão de sensibilidade, problema, né, auditivo, então problema de sensibilidade. Então, como é que a gente faz com uma criança que nós vivemos, você estava falando de um planeta que tem uma poluição sonora importante. Como é que uma criança que tem hipersensibilidade pode conviver nessa sociedade tão barulhenta? Como é que a gente cuida disso? Como é que a gente cuida de uma criança que vive com insegurança alimentar e ela tem uma seletividade? Ela não come qualquer alimento, ela, assim, esse processo, né, que a gente fala neurodiverso, que tem esse comprometimento, como é que a gente lida? Que política que a gente vai lidar para suprir isso? Então, a gente fala que é casar. Se a gente não olhar para as inseguranças alimentares que a gente tem na nossa sociedade, se a gente não olhar para uma sociedade que não seja tão excludente, a gente não vai cuidar dessa população. Tá? E aí a gente vai para quê? O primeiro processo nosso é o diagnóstico. Porque os diagnósticos de espectro autista hoje é feito de forma não muito cuidada. Então, qualquer médico, eu não estou aqui desmerecendo o profissional, eu estou dizendo
que as pessoas são diagnosticadas sem critérios. Em 5 minutos, 10 minutos, a pessoa faz o quê? A pessoa entra na sala com um profissional médico e sai de lá com um diagnóstico de TEA. Na saúde pública, a gente não faz isso. Na saúde pública, o que a gente faz? Os TEAs, né, as pessoas são diagnosticadas a partir de uma equipe multidisciplinar. Elas precisam ser vistas por vários profissionais para depois dizer que ela tem o transtorno. Bom, a criança tem lá um diagnóstico, de fato se comprovou que ela tem uma questão neurodiversa. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar com as terapias, né? Tem uma fase que é muito importante para essa população, que são o quê? Até 5 aninhos. Por quê? Até 5 anos é muito importante que comece o atendimento. Tá? E o que a gente oferece? A gente oferece terapias assim, então a gente vai lá, equipe multidisciplinar. Você tem uma equipe, né? Você tem o psicólogo que vai fazer a estimulação, que vai fazer o atendimento, você tem o terapeuta ocupacional, você tem a fonoaudiólogo, você tem o educador físico, você tem vários profissionais que vai compor essas equipes para poder atender essa população. Só que tem uma grande disputa hoje, como tudo, tem uma questão que é ideológica. Se está constituindo um grande mercado para essa população. Tem novas tecnologias importantes? Tem. Agora, o que a gente vê é que o mercado está entrando nessa disputa. Então, pensar, você tem uma criança que ela não se comunica, ela não é verbal. Hoje tem vários instrumentos ou tecnologias que ajudam essa pessoa a se comunicar. É importante, é importante. Só que antes desse processo, ela tem que fazer o quê? Ela tem que ter uma relação com a sua comunidade. Ela não pode se isolar. Então, é algo complexo, mas a gente precisa pensar o seguinte, ó. Primeiro, a gente tem equipes para avaliar. Segundo, a gente precisa ter equipe para fazer a intervenção. E aí vem uma questão que você falou da educação. Qual é a grande discussão hoje que nós temos com a educação? É a formação dos professores. Tem que ter formação. Para além da formação também, precisa ter recursos para esses professores. Porque o que a gente está vendo assim, quem está numa sala de aula com 25 crianças, e você tem 3 crianças autistas, é muito difícil você conseguir dar conta disso. Precisa ter o professor auxiliar. Você precisa ter ali recurso para que essa criança, na hora que tem a desregulação emocional, você apoiar essa professora e esse professor que apoia. Você precisa ter materiais didáticos para que essas pessoas trabalhem com essa população. Então, assim, é todo um investimento para fazer esse cuidado. Então, aqui nessa comunidade, né? A mãe que tem uma criança autista, tal, qual é o caminho? Caminho pode ir lá na atenção básica, começar pela atenção básica. Tá? Esse é o caminho. E na educação, claro, a gente precisa cobrar da educação os investimentos em equipes que apoiam as equipes que estão em sala de aula. Acho que é isso. Muito bem. É um tema muito amplo, muito complexo, né? Muita coisa para falar, enfim. Não dá para falar tudo num dia só. Não dá, a gente vai fazer A recortes. gente tem aqui 2, 3 casos que tem a ver com a saúde mental também, que é o caso das pessoas com... Ai, fugiu a palavra agora. Aqueles que tem que tratar a base de medicação. Aí a gente vai para um transtorno, para uma esquizofrenia, esquizofrenia. Um psicótico. Nós temos, que a gente tem conhecimento, uns 3 casos aqui de esquizofrênico, que a própria família relata, e às vezes a comunidade se assusta, porque é o típico doidão, né? O esquizofrênico. E daí, a partir das experiências que a gente tem, conversando com as famílias, queria que você... Agora falasse para a comunidade, porque acho que a família ela já está orientada e tem feito o trabalho. E nessas conversas que a gente tem feito com as famílias, fala assim, o esquizofrênico, às vezes eles têm mudança de medicação, então tem picos que demora, ele tem um período de adaptação. Então a família está mais acostumada com esses períodos
E às vezes a comunidade tem receio, tem preconceito, porque não sabe lidar ainda com esses casos. Você queria deixar algum recado? Sim. Queria falar alguma coisa para a família e para a própria comunidade? Primeiro que foi construído na sociedade que essas pessoas que têm esse tipo de sofrimento, eles são perigosos. Isso é uma construção, é muito importante a gente entender que nem sempre essas pessoas não são perigosas. As pessoas, elas não é um perigo ao outro e nem a ela. Então vamos pensar o que é isso. Quando a gente vai falando dessa estrutura, a gente vai falando o seguinte: nós aqui, a gente tem uma estrutura que a gente pode... todos nós temos um tipo de estrutura, mas tem alguém que pode desenvolver uma doença, que a gente fala que essa estrutura dela pode cindir. E aí a gente fala que é a doença, o nome é psicose. E aí dentro da psicose a gente tem esquizofrenia. Mas, antes da pessoa ter a esquizofrenia, ela é uma pessoa, ela é um sujeito que tem história, que tem vivência, que tem suas relações afetivas, e em algum período da história ela foi produtiva. A grande discussão que nós falamos das pessoas que foram acometidas por uma esquizofrenia é porque é uma doença incapacitante. Então ela passa para o mercado não ser útil mais, porque ela está incapaz de desenvolver o seu trabalho, né? E ela passa a não ter muita função. Esse é uma grande discussão. E aí a gente vai dizendo, bom, o que vai acontecendo com essa pessoa? Em geral, a gente tem as psicose infantil, mas normalmente a doença aparece em torno ali da saída da adolescência e entrada na juventude, que é um período que a pessoa está indo para o mercado de trabalho. Ela adoeceu e ela está incapacitada. E aí? Como é que a sociedade acolhe essa pessoa? Essa pessoa, ela passa a ser vista de um outro jeito. E aí, por trás, tem todo o preconceito. Então, toda a discussão nossa não é a doença, mas é como que a sociedade lida com essa pessoa. E quais são os tratamentos? Então, vamos pensar. A gente tem um tratamento medicamentoso, mas a gente tem um tratamento das terapias. Então, é muito importante essa pessoa ter um lugar, né, na sociedade, um lugar de fala. E assim, a gente sempre fala que assim, do jeito que ela consegue estar, não importa, é o jeito que ela consegue estar na sociedade. Então, para essa pessoa que tem uma doença, ela precisa ser vista. E o tratamento é esse. Então, assim, parte medicamentosa, um espaço que a gente fala de arte e cultura, um espaço de convivência, o ir e vir, para ela poder se sentir sujeito da sua história, protagonista da sua vida e da sua história. Então, o problema não é a doença, o problema é a exclusão que essas pessoas e o preconceito que essas pessoas sofrem. Aí a gente vai falando assim de outras, então, só para a gente falar desse processo das doenças. A gente costuma dizer que nós temos os eixos, então a gente tem, né, o eixo da psicose, que é a esquizofrenia. A gente tem os transtornos de humor, que a gente tem, né, o depressivo, a bipolaridade. A gente tem as pessoas que a gente fala que tem um transtorno obsessivo compulsivo, que as pessoas têm toque. Esses são os grandes eixos. E a gente tem os outros sofrimentos, que é isso que a gente falou, a depressão, o transtorno de ansiedade. Então, todos esses, né, esses sofrimentos, esses transtornos, eles precisam ser cuidados por uma rede, né, de atenção psicossocial. E o que é essa rede de atenção psicossocial? Na rede de atenção psicossocial, nós temos 7 componentes ou 7 serviços. Então, vamos lá. O primeiro serviço que nós temos da rede de atenção psicossocial é a atenção básica. O que está tipificado na política nacional é o quê? Toda a UBS tem que ter estratégia de saúde da família e que tem que ter uma equipe, que a gente fala equipe especializada. Então, lá é a primeira equipe de saúde mental. Aí a gente vai para um outro serviço que a gente fala que é o serviço especializado, os CAPs. Eu já falei das modalidades e quem pode ser. Um outro serviço que a gente tem é a rede de urgência e emergência, que é a RUI. Então, na rede de urgência e emergência, as UPAs, os pronto-socorros, ele tem que ter lá o que a gente fala de um psiquiatra para poder fazer esse atendimento a essa população. Um outro serviço que a gente está na RAPS,
na rede de atenção psicossocial, é a enfermaria de psiquiatria dentro de um hospital geral. Gente, assim, nós fazemos um movimento importantíssimo contra os hospitais específicos e especializados, certo? O que a gente viu no governo anterior do Lula, né, no Bolsonaro? A gente viu um desmonte dessa rede de atenção psicossocial, esse desmonte da reforma psiquiatra. Nós tivemos 119 leis, portarias e decretos que foram cancelados. Então, a gente viu aí um grande desmonte dessa rede. Bom, aí a gente tem outro serviço da RAPS, é o serviço residencial terapêutico, que eu falei agora há pouco, que são esses serviços, são casas que ficam na comunidade, que acolhe essa população que estava marginalizada nos manicômios. Tá? E aí, dentro, né, o último serviço, o último dos últimos que a gente tem na RAPS são as comunidades terapêuticas. Esse é um problema que eu queria trazer para vocês. Por que a gente faz toda uma discussão sobre as comunidades terapêuticas? Então, assim... Uma dúvida minha, já que você vai falar assim, por que tem tanta organização religiosa gerindo essas comunidades terapêuticas? Tem um viés ideológico nisso? Tem, ó. Vamos pensar. As comunidades terapêuticas, elas estão na RAPS não como um serviço de saúde, mas como um serviço asilar ou de moradia. Ela não tem uma equipe de saúde. E qual é a população? É o retorno do manicômio. Então. Exatamente. Os manicômios, gente, eles de tempos em tempos, eles aparecem com uma outra roupagem. O que a gente está vendo hoje? A gente está vendo as comunidades terapêuticas, um exemplo claro dos manicômios. Então, assim, essa população que vai parar nas comunidades terapêuticas, quem são? São, na sua maioria, pessoas que fazem o uso problemático de álcool e outras drogas. E essa população, nós precisamos lembrar o seguinte, que essa população precisa de cuidado em saúde. O uso abusivo de álcool e outras drogas é um problema de saúde pública. Então, se é um problema de saúde pública, tem que ter equipe de saúde. E não tem nas comunidades terapêuticas. Tá? As comunidades terapêuticas, elas estão sendo usadas para dois grandes mercados. O que a gente fala, o mercado da fé, né? E um outro mercado, que é um mercado de apropriação ou de violação de direito, no sentido de apropriar de benefício das pessoas. Porque essas comunidades, na sua maioria, elas não são públicas. A gente tem comunidades, né, que tá conveniada com o SUS, mas não é a maioria. A maioria dessas comunidades, elas são privadas. Mas vamos pensar nessas, né, o porquê que o segmento religioso entrou nisso aí. Eles entraram porque é um grande movimento, inclusive, para ter os seus fiéis. É um grande movimento para que essas pessoas... hoje a gente sabe que a história, né, da democracia é disputada por esse segmento religioso. E a disputa é muito grande. Então, esses espaços, eles têm esse fim. Tem um fim que é o quê? Que é a disputa por uma parte do dinheiro público, e é um orçamento importante, e esse orçamento não está na saúde, ele está no Ministério do Desenvolvimento Social, na assistência social, é que financia essas comunidades terapêuticas. E tem por trás essa questão religiosa. Por quê? Porque tem uma coisa do valor, do dogma, sabe? Assim, tem um sentimento, para quem faz o uso abusivo de substância, é como se a pessoa quisesse, é como se a pessoa tivesse escolhido. Claro que o início sim, mas quando ela fica dependente, não é uma escolha dela. Então, é isso que está por trás desses grupos que disputa a verba pública, disputa um dinheiro que é o benefício de uma pessoa mais um valor que a sua família deposita, mas tem por trás, em busca dos fiéis, enfim, acho que é um pouco isso. Agora, esses espaços, gente, durante vários censos que foram feitos, se identificou muitas violações de direitos. Tem comunidade terapêutica que a gente fala que são sérias? Tem. Não vamos botar todo mundo ali. Tem algumas que são sérias. Mas a maioria, elas fazem o quê? Tem trabalho análogo à escravidão.
tem muitas violações, pessoas que ficam amarradas. Quando a pessoa tem um problema lá, porque quando a pessoa entra num sofrimento, numa abstinência, ela tem que ir para um serviço, uma clínica. Ela não é um problema de saúde mental, é um problema clínico. Tem risco à vida. E eles não têm. Então, tem muita gente que entra num sofrimento importante e não tem esse recurso, né? Então, a gente vai. Então, eles trabalham, não são remunerados, eles têm seus direitos violados, eles não podem ir e vir, eles não têm a presença dos seus familiares, eles estão muito distante da sua comunidade, do seu território. Então, é por isso que a gente fala, olha, a comunidade terapêutica, ela está na RAPS como última possibilidade de cuidar de uma pessoa que está em sofrimento psíquico, decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas. Aí eu queria falar, eu não sei aqui em São Bernardo, nós estamos vivendo um novo fenômeno de uma nova droga no mercado, que é o tal dos K2. K2, K4, K9. Eu não sei. As sintéticas. É a sintética. Sintéticas. É as drogas sintéticas. O que está acontecendo hoje? Assim, é uma droga muito barata, muito barata. É uma droga que nós não sabemos do efeito dela no organismo das pessoas. Agora, nós sabemos que assim, que é muito mais... o efeito é muito rápido. As pessoas viram aquelas pessoas... e aí atinge o sistema nervoso central. Muito delas começam a ter... Elas têm uma coisa de apagar. Elas têm uma dificuldade em se equilibrar. E a gente tem caso de óbito por conta do uso dessa substância, né? E tá atingindo quem? A gente atinge muito os adolescentes. Então, a gente hoje fala que é um problema bem delicado, porque nós não sabemos, assim, falta estudo, falta informação, a gente não sabe o impacto delas, a gente não sabe ainda quais são as medicações que você pode usar para essa população. A gente não sabe, assim, como que você mede a quantidade de K2 no organismo. Nós não sabemos ainda o efeito de sequelamento dessas drogas. E nós estamos vivendo cada vez mais a nossa garotada se envolvendo com isso. E a gente costuma dizer que o que é a história do zumbi, né? Quando a gente fala um zumbi, a gente está dizendo que a pessoa perde a capacidade de tomar decisão sobre si. Eu não vou falando nesse sentido. Eu vou falando no sentido em que essa população, eles estão completamente assim, fora de si. E aí eles serão, né, sujeitos a qualquer tipo de violência, enfim, né? Assim, então, é importante olhar para essa população. É um público muito parecido. Acho que o público mais famoso desse mundo das drogas hoje é o povo envolvido no crack, né? Que parecem uns zumbis, isso. Mas os efeitos são muito parecidos. Eu já vi algumas falas sobre isso, né? Aqui, acho que ele não tem percebido muito, né, Felipe? Pelo menos aqui na comunidade, recorrência a isso, tem recorrência a gente percebe alguns casos mesmo de juventude envolvido nas questões mais tradicionais. Mas quanto tempinho a gente tem aí já, Felipe? Temos 53 minutos. Estamos quase concluindo aqui. Eu queria, antes da gente, né, completar a nossa uma horinha de bate-papo, falar 2 assuntos. Até mesmo para... A gente falou muito de preconceito, né? E ultimamente, né, a gente trouxe aqui uma vez, desse Padre Ticão, lá no Mandela, acho que foi coisa 2, 3 meses antes dele vir a falecer. O Felipe mesmo falou assim, rapaz, é a primeira vez que eu vi um padre maconheiro. Eu falei, não é maconheiro, a cannabis é medicinal, né? Tem a cannabis, né, recreativa, que o pessoal chama, né? Mas eu chamei de maconheiro com carinho. Com muito respeito, com muito respeito. Mas foi algo bastante místico, né? Um padre vir falar de um tema de
extrema assim, preconceito, né? E como ele abraçou essa causa, ele realmente foi uma pessoa que abraçou, levou, e hoje avançou já bastante sobre isso, né? Se eu não me engano, foi em 2020 ou 2021 que ele estava na pandemia, todo mundo de máscara, né? Na palestra com ele, foi bem interessante. Mas hoje já avançou a legislação referente ao canabidiol, e a gente sabe que ele trata várias enfermidades, né? Para além da questão da saúde mental, mas algumas doenças como Alzheimer, né? Que tem auxiliado muitas famílias. Queria saber se você pode falar alguma coisa, nem que a gente não aprofunde muito, mas que é um tema importante, que eu acho que ainda tem uma carga de preconceito da sociedade e das pessoas, e é importante a gente trazer informação para ir quebrando os preconceitos. Isso mesmo, Eduardo. Primeiro falar do Padre Ticão. Eu vou contar como é que eu conheci o Padre Ticão. Eu tive o grande privilégio na vida de trabalhar com Paulo Freire, que foi o maior educador do Brasil. E uma vez a gente estava num seminário, eu trabalhei no Movan São Paulo, e aí organizando um seminário, estava na mesa o Padre Ticão e o Paulo Freire. Eu falava, gente, aqui na minha frente tá as figuras que eu mais admiro, assim. Então, eu fiz uma referência, assim, importante na vida dessas duas figuras. E aí, o Padre Ticão, ele tem essa trajetória muito importante. Então, toda essa experiência que o Padre Ticão traz, quando ele pauta a discussão do uso, né, recreativa aí da cannabis, ele vai fazendo uma discussão muito interessante, porque não é a defesa, ele não faz uma defesa do uso de substância, mas ele faz uma defesa no sentido da vida, assim, que nós precisamos separar, né? Aquele que é a pessoa que faz o tráfico e aquela pessoa que faz o uso, né? E para quem faz o uso, nós precisamos cuidar. E tem dados que dizem que o impacto não é, assim, da cannabis, o impacto não é como as pessoas dizem, tá? O que está por trás, porque é um grande mercado. Então, a grande discussão nossa hoje, que mercado que é esse em torno da cannabis? Porque nós sabemos quem ganha muito dinheiro com isso. Então, assim, o Estado não arrecada dinheiro, né? Com esse produto. A gente tem o acesso, é um acesso inseguro, porque as pessoas, para ter o acesso, elas têm que, às vezes, se envolver num lugar que não é seguro, né? As pessoas vão criando todo um preconceito, né, em relação a quem usa. E aí, esse movimento do Padre Ticão, para além dele constituir, assim, todo um estudo, ele vai fazendo o quê? Na Zona Leste, eles criam uma associação que vai discutir uma parte da história da cannabis, que é o canabidiol. Então, que produto que é esse, né? O canabidiol hoje, ele responde para, né, as pessoas que têm o que a gente fala de um problema neurológico. Primeiro grupo de pessoas com problemas são as pessoas que têm uma alteração neurológica. Então, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de um grupo de pessoas que tem Alzheimer, que tá com problema aí de memória. Um outro grupo importante são as pessoas que têm epilepsia. Muita gente que tem epilepsia, o canabidiol é muito efetivo. Outro grupo, as pessoas que têm dores crônicas. Então, o canabidiol tem respondido a essa população, tá? E hoje, qual é o debate que está por trás do canabidiol? É a indústria farmacêutica. Então, tem uma disputa muito importante, porque a indústria farmacêutica, ela sabe que tem um mercado para esse produto. Só que, por trás dessa discussão, a gente tem um movimento da fé contra, que é um movimento muito, muito forte. Por isso que, quando a gente, essa história, o Padre Ticão, quando ele fala disso, ele faz um furo nessa história. Ele diz assim, não, tem um mercado que é contra, tem as igrejas, a igreja católica é muito forte contra, e aí tem um cara como o Padre Ticão que chega e diz, não, aqui nessa comunidade, não só nós acolhemos as pessoas, mas nós vamos criar uma associação para vender esse produto. E muita gente compra hoje lá desse pessoal da Zona Leste, que é regulamentada, a Anvisa sabe, é acompanhado pela vigilância sanitária. Então, assim,
é um produto que a gente fala que tem o certificado de qualidade. Mas com acesso popular. Porque o acesso das farmacêuticas é caríssimo. Caríssimo. Agora. E aí a gente tem, hoje, é como se fossem duas fontes. Você tem o setor, que é a indústria farmacêutica, que vende esse produto muito caro. E a gente tem essas associações, que são associações de mães, de pessoas ou familiares de pessoas que foram ganhando na justiça o direito de ter. Por exemplo, TEI, transtorno espectro autista. Hoje muita gente usa. E tem dados mostrando que responde para essa população. Então, a gente tem no Brasil uma série de associações que lutam por isso. Por outro lado, a gente tem dois grandes problemas. A gente não tem prescritores. O que é? A gente não tem médico que prescreve essa medicação. Então, assim, no SUS, por exemplo, você não tem médico. Ou você tem um caso aqui, mas assim, mas você não tem quem prescreve. Quando alguém encontra alguém para prescrever a medicação, o que acontece? Você não tem, ou você paga um valor absurdo, ou você não consegue comprar. Por isso que hoje, alguns municípios estão aprovando uma legislação para garantir a distribuição pelo SUS. Diadema acabou de aprovar, que aliás, quero aqui, mais uma vez, parabenizar o André, que foi todo um movimento do André, que levou, assim, a partir de um projeto de Santo André, levou para Diadema, fez toda uma articulação junto a 2 vereadores do PT de Diadema, que foi o Josa e o Neno, que foram construindo e aprovaram essa legislação, tá? E é muito importante, porque eles aprovaram, tem 15, 20 dias. Nós vamos ter o Felipe, né, nosso prefeito, vai ter 120 dias para fazer a regulamentação. E aí a gente vai começar a fazer, né, pelo menos pela legislação, a distribuição gratuita. Fora a distribuição, a gente vai ter que capacitar os nossos profissionais médicos para prescrever essa medicação. Então, gente, quando a gente pensa o avanço disso, porque até recentemente você nem falava disso. Hoje você tem uma legislação. Então, é um grande avanço. E aí vou contar uma coisa interessante. Não sei se todo mundo sabe, mas está no Supremo Tribunal Federal a discussão da aprovação do canabidiol, aliás, da cannabis, o uso recreativo. Essa discussão está lá no Supremo. E olha que interessante. O que está lá nessa ação, quem iniciou a história dessa ação foi um morador de Diadema. A gente até brinca, queria tanto conhecer o Chicão, por quê? A história que está descrita lá no processo que era uma pessoa que fazia o uso, ela foi presa por outras questões e numa vistoria lá da corregedoria, lá na CDP que ela estava, ele foi enquadrado como um traficante. Aí eu não sei se foi defensor público, quem que foi, começou a dizer não, ele faz o uso. E a partir daí, essa ação ela foi correndo. Então, a gente fala, se for aprovado, independente disso, o Chicão já fez história. Colocou em pauta. Exatamente, colocou em pauta essa discussão. A diferença em ser traficante e usuário. E usuário. Então, eu particularmente, se quem conheceu o Chicão, eu gostaria muito de conhecer esse cara, porque gente, então, só para contar assim, uma história, a gente faz esse debate há muitos anos. Mas a gente não está aqui fazendo um debate, apologia, a questão das drogas, não é isso. A discussão que nós fazemos é a partir da saúde pública. Nós fazemos uma defesa da saúde. Além disso, quem acaba sendo a grande vítima dessa história é o que é? É a população preta, pobre, periférica, que não tem acesso. São os nossos jovens. Nós somos o segundo ou terceiro país com a maior população encarcerada. E quem é essa maioria que está lá encarcerada? É o traficante ou aquele jovem que usou uma gramagem baixa que acabou indo para lá? Né? Então, é desse lugar em que a gente faz o movimento. Então, a luta antimanicomial, ela perpassa por aí. Ela grande movimentação nossa
é para quê? Por uma sociedade sem manicômio, é uma sociedade inclusiva, é uma sociedade que as pessoas têm o direito à qualidade de vida, sabe assim? O direito de estar na sociedade como elas são, sem rótulos, porque assim, nós podemos ter as nossas esquisitices, e aí, qual é o problema? Então, eu não preciso ser enquadrada, todo mundo tem que ser assim, não. Então, por exemplo, nós tivemos o show da Madonna. Em algum momento, assim, as pessoas falam a Madonna é um grande ícone, né, para muita gente, mas assim, aquele é o modelo de mulher, enfim, né, aquilo foi construído. Por isso que a gente fala que o nosso grande movimento hoje é o movimento em defesa da vida e das pessoas do jeito que elas são. Muito bem. Para a gente ir concluindo aqui, eu acho que a gente não podia deixar de falar que aqui a gente tem a vivência concreta. Aí eu queria que, né, na medida do possível, você falasse algo para a gente sobre 2 fenômenos, né? Um você conhece bastante, né? Conhece bastante, assim, conviveu, né? As pessoas moravam em casas e hoje moram em condomínios. Então, essa convivência mais coletiva, mais próxima, ela tem reflexos na saúde mental e a gente percebe isso concretamente aqui. E algumas pessoas podem se assustar e falar, mas eu digo do ponto de vista da ansiedade, da depressão, e das outras doenças que você acaba convivendo porque você está ali um do lado do outro. Então, eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. E a gente, Ana Aldeci, a gente concluiu aqui a obra em maio de 2020, na porta de entrada da pandemia. E a gente falou para a Caixa, a gente quer autorização para mudar, porque a gente sabe que se a gente não mudar, isso aqui vazio vai virar convite para ocupação. Então, ou vocês autorizam ou a gente entra. Né? A gente quer entrar de uma forma autorizada, formal, e foi um grande debate e tal. E tinha todo o risco. A gente tem fotos da época ainda, a gente parecia robô, né? Com máscara, com viseira, com avental, com luva. Mas a gente fez a mudança de 800 famílias, das 800 famílias aqui, no período de junho até setembro de 2020, no ápice da pandemia. Mas porque a gente tinha essa noção de que as pessoas estando nas suas casas já, aqui, né, na sua conquista, também elas poderiam se proteger melhor contra a pandemia. Mas o que eu queria que você falasse da saúde mental? Para além disso, a gente ficou uns 2 anos e as pessoas num estresse psíquico, com medo de pegar a doença. Muita gente que pegava morria, né? Não conseguia ter resistência à doença, a gente não tinha vacina, depois veio a vacina e aquele louco falando aquelas coisas da vacina. Então juntou várias coisas, tinha uns que tinham medo de pegar a doença e morrer, e tinha uns que tinham medo de tomar a vacina e virar jacaré. Né? E virar jacaré. Então queria que você falasse alguma coisa desses 2 fenômenos, né? Dessa convivência coletiva, né? Como que a gente pode trabalhar melhor essa questão dessas coisas que são ansiedade, disso que você fala, às vezes são problemas da vida, não seja nem a saúde mental, mas acaba afetando, né? A saúde mental. E dessas dificuldades, e eu acho que desse resquício de saúde mental que a pandemia da Covid deixou também. Acho que 2 questões importantíssimas. A primeira, qual que é a nossa história e origem em termos dos projetos arquitetônicos nossos? A maioria das pessoas, e eu sou de Diadema, Diadema viveu isso muito rápido, a verticalização. Então as pessoas moravam em casas. O que é a casa? A casa, ela tem o quê? Ela tem ali a sua casa, ela tem um quintal, ela tem uma plantinha, ela tem um objeto, ela tem um animal, enfim, ela tem ali uma relação. E quando ela sai daquele espaço, que ela vai morar, né, num apartamento, ela precisa
desapegar de objetos que fizeram sentido na sua constituição, na sua história de vida. Então, a primeira ruptura é essa. Você sai, né? Para quem sai de casa e vai morar em apartamento, primeiro, situação. A segunda situação que a gente vive, quando a gente sai, assim, é a história de que você é quase que vigiado. Porque você está num apartamento, você não tem muita liberdade. O som que você ouve, você não pode ouvir na mesma intensidade, você não pode falar, a criança não pode brincar do jeito. Então, o que você está vivendo? Você tem uma mudança de cultura. E como é que a gente faz se a gente viver um período da nossa vida de um outro jeito? Isso é muito rápido, né? A gente costumava brincar assim, como eu trabalhei, né, eu era do social da secretaria, a gente fazia esse processo de mudança. Então, assim, o que a gente vivia? A pessoa acordava de manhã e dizia, amanhã você vai mudar para um apartamento, só que você não vai levar um monte dessas coisas que você tem aí. Tá? E qual é o impacto disso? Tem um impacto importante. Você acaba tendo que conviver com o outro, e só que você não sabe quem é esse outro. E você vai passar anos da sua vida sem saber. Porque essa ideia de que as pessoas estão perto e se torna seu amigo não é bem assim. A relação não se constitui desse jeito, né? Às vezes as pessoas estão num apartamento e não conhecem o seu vizinho de frente. Então, essa é uma situação e que tem muito impacto na vida das pessoas, né? E elas vão se isolando. O outro problema que você trouxe foi o que foi a pandemia. Então, vamos pensar o que foi essa história. Tem uma música, né, que ele fala assim, o dia em que a Terra parou, né? Eu acho bem legal essa música, porque ele vai falando do quê? Ele vai falando assim, aquele dia o padeiro não saiu para trabalhar, porque, sabe assim, ele vai contando de um isolamento. O Raul Seixas vai falando dessa música, é muito Profeta. Legal. Exatamente. O que o Raul fala nessa música, né? Ele vai assim, né? Ele vai falando que o padeiro não saiu para trabalhar, ele vai falando que as pessoas não saíram das suas casas para fazer nada. Porque ali não... E foi o que nós vimos na pandemia. E foi de um jeito muito rápido, né? Quando começou a pandemia, eu estava na Argentina. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu cheguei no Brasil, eu não entendia nada. Porque eu estava lá, de férias, enfim. Mas para dizer que foi tudo muito rápido. Então, imagina para uma pessoa que sai de um lugar que tem uma história e vem para outra, e ainda que ela não pode conviver, né? Ela não pode ir e vir. Então, essa estrutura, esse projeto arquitetônico que são apartamentos, ele realmente traz impacto. A gente precisa pensar nesses projetos arquitetônicos. Ao mesmo tempo, se a gente tem uma comunidade que olha para isso, a gente pode ter espaços que pode se constituir enquanto rede de apoio. Por quê? Você tem muita gente morando num espaço. Então, isso aqui pode se transformar numa rede de cuidado. Então, por exemplo, né? As pessoas podem se constituir assim, eu posso cuidar do filho da minha vizinha, eu posso cuidar do idoso da minha vizinha. Existe uma discussão hoje que é banco de horas, por exemplo, né? Eu tenho um conhecimento e o outro não tem. O que eu faço? Eu posso trocar o meu conhecimento com o outro e eu vou constituindo essa relação de cuidado. Mas a gente não vem dessa história comunitária, a gente vem de histórias de isolamento. Então, o que foi, vamos pensar o ABC, que durante muitos anos a maioria das pessoas foram trabalhar nas empresas. Elas constituíam no seu local de trabalho amigos? Não. Eles entravam numa empresa, eles trabalhavam o dia inteiro ali na linha de produção, eles saíam daí, voltavam para suas casas, mas eles não tinham aquelas pessoas como seus amigos. É a mesma história que a gente está vendo nos condomínios. Agora, isso pode ser mudado? Pode. Então, assim, a gente... E tem muitos dispositivos, arranjos nos condomínios que pode se transformar em espaço de lazer. Por que não pode ter um show aqui? Por que não pode passar um filme? Por que não pode uma peça de teatro? Assim, são várias possibilidades. Agora, nós não temos essa cultura. E eu, particularmente, acho o seguinte, qual que é a forma das pessoas romperem ou sair desse sofrimento? É pela arte e cultura. Nós somos um país interessante, porque assim, por que nós não dançamos mais? Por que nós não jogamos mais? Nós perdemos o hábito de jogar. E o jogo é um entretenimento importante.
A gente não joga, a gente não dança, a gente não conta mais piada, a gente não lê história para o outro, a gente não dá presente, enfim, a gente foi perdendo valores que não tem a ver com as nossas origens. Então, assim, né, para encerrar, assim, olha, não é pelo remédio. Nós não vamos cuidar das pessoas medicalizando. Não é esse projeto. O projeto é relação comunitária e social. E relação de afeto. Esse é o caminho, esse é o projeto que nós temos que propor. Porque a indústria farmacêutica, ela vai apostar o tempo todo em medicações cada vez mais, medicações novas, medicações que eles vão vender pra gente a pílula da felicidade. Só que não existe isso. O que existe é afeto, é cuidado. Sabe assim, é isso a vida comunitária, isso sim vai fazer diferença. Muito bem, Nancy. Nem pedi para você ir fazendo o fechamento, mas essa fala final já foi um belo de um fechamento. A gente queria agradecer você por aceitar esse convite, né? Numa data tão providencial, né, que é esse Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que a sociedade está precisando entender melhor essa questão da saúde mental nos seus diversos níveis, nos seus diversos graus, desde do mais simples, que é isso que a gente está falando, da ansiedade, da vida coletiva, que é tumultuada, do condomínio, a situações mais graves, né, de psicose, das pessoas esquizofrênicas que o povo tanto tem medo, né, e que a gente acaba convivendo. Então, gostaria de te agradecer muito. Perguntar se você quer falar alguma coisa para a gente concluir aqui o nosso programa de hoje, e é isso. Eu quero fazer alguns convites aí que tem a ver com o mês, né, com o 18 de maio da luta antimanicomial. Então, primeiro, no dia 17 de maio, nós vamos fazer uma grande caminhada na Paulista. A concentração vai ser no MASP, às 2 horas da tarde. A discussão desse ano é que a liberdade é terapêutica. Então, a gente vai com esse slogan o tempo todo. A liberdade, ela é terapêutica. Por que a gente fala disso? Porque, assim, não tem nada que pode substituir a história da liberdade, do ir e vir. Essa é a primeira, então a gente está falando disso. A outra uma outra atividade que vai ter no dia 1º de junho aqui no ABC, no projeto Meninas e Meninas de Rua. Nós vamos também fazer uma atividade, uma concentração aqui em São Bernardo do Campo, também para falar aí do 18 de maio. E nas cidades, cada cidade tem a sua programação, tá? O que nós temos em Diadema? Diadema, então, nós vamos ter no dia 9 agora, a partir das 14 horas, uma exposição no Centro Cultural Diadema, né? E essa produção, ela foi uma produção dos usuários, trabalhadores dos CAPs. Então, uma exposição belíssima, que as obras, enfim, foram construídas pelos usuários dos CAPs, né? Fora isso, a gente tem rodas de conversa, a gente vai ter eventos espalhados aí pelo a cidade. E aqui no ABC tem vários eventos, tá bom? Acho que é isso. Te agradecer, Eduardo. É tão bom encontrar pessoas, assim, né? Foram falando de pessoas queridas, né? O Edmundo, a história de Diadema. E, assim, eu acho, quando a gente vai falando, assim, desse tema, a gente fala o seguinte, ó, o que é a moradia para uma pessoa? Ela é fundamental. Porque, assim, imagina, quando a gente fala o que é não ter onde morar. O que é uma insegurança no seu local de morar? Você não sabe se amanhã você vai estar naquele lugar. Então, queria parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, pela luta, agradecer mais uma vez, agradecer ao André por ter me convidado para vir aqui e dizer que eu estou à disposição, tá bom? Tá bom. E, gente, ó, façam mais festa, porque eu acho que a alegria tem que fazer parte da vida. Tá bom? Obrigada. Aí. Obrigado a você, Analdeci, obrigado a todos que nos acompanharam aqui hoje. É um tema que vai
criar muitas possibilidades de comentários, então se sintam à vontade, comentem mesmo, a sua contribuição é muito importante. Se gostou do conteúdo, curte, compartilha. Se quer acompanhar o nosso podcast, o Pode Lutar, o podcast do MSTL, ativa lá o sininho, que sempre que tiver um novo episódio, você vai ser notificado. É isso aí, a luta não para e vamos para a luta antimanicomial no dia 18 de maio na Avenida Paulista. Vem você também para essa luta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez. Tchau.